história com o Ile de France começou muito antes de eu pensar que eu seria arquiteta. E essa memória afetiva de ir no restaurante com os meus pais me trouxe uma base para construir esse projeto. Nós vencemos um concurso entre 10 escritórios e para recriar um novo restaurante numa sede nova. A sede nova foi escolhida num ponto estratégico do Batel, trazer uma nova linguagem para o restaurante, mantendo as tradições. Esse foi o nosso maior desafio, manter a tradição, o restaurante icônico, todas as lembranças. Nós não poderíamos mexer nas lembranças afetivas das pessoas. E aí aqui na entrada a gente já percebe que a gente tinha um desafio, que é essa fachada, que é tipo loja, e a gente precisava criar um aconchego para quem entrasse. Curitiba é muito fria e para isso a gente criou esse hall. Então esse hall ele protege do vento e do frio, cria esse pré-ambiente aqui. Então aqui você começa a entrar na atmosfera do Ile de France. Essa luminária era do restaurante antigo, o menu foi mantido mesmo, para que as pessoas pudessem continuar comendo o mesmo prato. As receitas foram mantidas e aqui a gente adentra e aí a gente tem um novo elemento que antes era um lugar que a pessoa muito pequeno, que era o bar. Hoje a gente trouxe o bar aqui como um elemento principal do salão, onde as pessoas podem fazer os seus aperitivos, comer as entradas, desfrutar. Antes as pessoas tinham o hábito de tomar uísque, ainda continua, mas era diferente, né? Era um hábito mais dos anos 70, 80, isso mudou muito. Então o bar trouxe essa proximidade para os aperitivos, para os novos drinks. E também, às vezes, a pessoa não quer comer muito, então ela pede uma entradinha e um drink e está satisfeita. O segundo, terceiro desafio, quarto desafio, foram tantos desafios aqui a serem vencidos, é a questão acústica. Aqui a gente tem um pé direito de mais de 5 metros e a gente tem 50 posições sentadas. Então isso gera um nível de ruído muito alto. A nossa preocupação era que a experiência gastronômica ela fosse completa, com isso sem atrapalhar a conversa do outro. Então é bem fácil a pessoa estar sentada aqui, outra aqui, e nenhuma atrapalhar a conversa da outra, você manter a privacidade. Isso a gente consegue porque tem essa nuvem acústica afastada, um dimensionamento projetado para equalizar esse som. Ainda isso, a gente tem os tecidos, que também eles absorvem. Nós temos o painel acústico na parede, que é um elemento decorativo e ninguém percebe que é um painel acústico por ele ser tão bonito. E em cima a gente tem um forro com alto desempenho sonoro. Um outro cuidado que a gente teve foi trazer os elementos icônicos do restaurante antigo para esse novo lugar, sem perder a essência. Então, assim, era muito importante que a gente trouxesse as recordações e visualmente as pessoas olhassem e lembrassem do restaurante antigo. Então, a gente trouxe esses elementos decorativos, a lareira, que era um item muito icônico no outro restaurante, tudo isso para deixar a experiência mais rica. Essa aqui é a famosa mesa 1. Nada mais importante do que a gente remontá-la aqui nesse novo restaurante. Trouxemos os mesmos elementos, criamos o mesmo ambiente e a atmosfera continua a mesma. A mesa 1 era conhecida como a mesa mais disputada do restaurante. Eram lá que aconteciam as fervorosas discussões políticas, encontros de empresários, e ela continua aqui, intacta, e as conversas também continuam do mesmo ritmo. Esse aqui é o banheiro, a gente recriou uma atmosfera totalmente nova, bem ao estilo boiserie francesa.
com detalhes em dourado, tampos com acabamentos metálicos, arandelas. A gente teve o cuidado para criar essa atmosfera bem francesa. E o desafio de esconder o segundo pavimento também, a gente escondeu a escada e trouxe o corrimão da escada antiga. Então, isso remete muito ao Ile-de-France antigo. E aqui a gente está criando novas memórias, novos sabores. Aqui a gente construiu a adega, que era um ambiente que antes não tinha e hoje se faz muito necessário. E o que você sentiu de diferença da casa antiga para a casa nova? Ah, não, aqui a diferença é muito grande. Esse aqui ficou muito chique. Muito chique. Não que lá era ruim, né? Mas lá era mais muito antigo, né? O que a gente trouxe como escritório de arquitetura? Quais são os elementos assim que as pessoas vêm aqui e falam assim, puxa, que gostoso que está o Ile? Olha, começa já pela recepção. Recepção muito boa, ficou chique. O bar, então nem se fala, o bar aqui ficou fantástico. E aqui todo mundo que conversa, eu conheço muita gente, né? Eles falam da altura. Ficou um ambiente europeu muito bom. Ele disse, olha, os que conversam comigo, olha, Godinho, aqui ficou fantástico. Ficou muito bom, muito bom. Aquela adega lá em cima ficou fantástico. O escritório da Ana Loyola, que é a nossa arquiteta, ficou fantástico. O sistema, a mesa redonda mudou o sistema do restaurante. Deixou o restaurante mais chique, mais moderno. Eu achei fantástico e muitos clientes antigos acharam muito bom. Aqui acho que acomodou de um jeito fantástico, por causa que ficou moderno com o antigo de lá. Para mim, eu achei que não tem. Todo mundo acham assim, ó, pô, mas o cabide está aqui, a escada também está aqui. Ficou fantástico. A escada ficou muito boa. Muito boa. Eles falam para mim, ó, Godinho, pô, ficou igual lá. E moderno, vantagem, né? Que o pessoal acha que o moderno com o antigo ficou muito bom. Vamos fazer um brinde aí. Vamos fazer um brinde. Saúde para vocês, para todos nós. Viva o Ile-de-France! Márcia, como que foi para você o processo desde a escolha do escritório de arquitetura até o desenvolvimento do pontapé inicial do projeto da transformação do Ile? Quando a gente resolveu trazer o Ile para uma nova história, né? Depois de, na época eram 68 anos, a primeira grande questão era tirar o Ile daquele lugar, tirar o Ile da praça por vários motivos. A localização difícil, acesso, vários eram os fatores que a gente precisava melhorar. A gente decidiu convidar 11 escritórios de arquitetura. A gente fez uma peneira conceitual, assim, de quem dentro da proposta apresentada estava mais no foco que a gente gostaria. E a Ana foi assim, você, né? Foi quem mais arriscou, na verdade. E foi aos olhos, né, dos avaliadores, da nossa avaliação, quem mais tinha a ver com o conceito daquilo que a gente queria que o Ile continuasse sendo, ou então que melhorasse nesse novo espaço. E a partir disso a gente entrou numa sintonia muito legal, muito interessante. Muito fina, né? Foi muito fácil para mim como gestora, e vivendo o Ile como eu estava vivendo, né, no meio da pandemia, enfim,
a gente sabia quais eram as necessidades desse novo espaço. Então eu acho que essa nossa dobradinha foi muito legal, porque tinha coisas que você sugeria e que eu achava que não se adequavam, porque era muito moderno, talvez, muito... E coisas que a gente entrou em consenso. Eu acho que essa conversa mesmo, porque acabou sendo uma parceria, né? Exato. E eu acho que o teu olhar com relação ao conceito do restaurante, pela tua vivência quando você era pequena e com os teus pais, com o histórico da tua família, ajudou muito, sabe? Porque eu acho que o teu olhar, a tua sensibilidade com relação a tudo aquilo que as pessoas esperam, não é de um restaurante, é do restaurante Ile de France. Então, assim, eu, na minha humildade, assim, como pessoa, assim, para mim, eu topei o desafio de fazer o projeto do Ile pela emoção que eu tinha de ir no Ile de France com os meus pais. A gente só ia em datas comemorativas familiares, assim. Então, a gente ia no aniversário de casamento, a gente ficava esperando a comemoração chegar, a data especial para ir no Ile de France. Então, assim, isso foi causando mais que uma empatia, né? Era a expectativa de ir no restaurante, no melhor restaurante da cidade, naquele onde você encontrava as pessoas arrumadas, bonitas, sofisticadas. Então, tudo isso brilhava nos meus olhos de pequena, né? Então, assim, quando surgiu isso, eu falei, eu tenho que participar, porque é memória afetiva e eu teria que ser muito cuidadosa. Então, a minha sensibilidade foi em ser extremamente cuidadosa com a memória afetiva, porque eu sabia o quão era importante para os meus pais, para o meu pai principalmente. Para ele era ir no Ile de France era o máximo, né? Então, isso que me levou a seguir. E aí a nossa sintonia foi tão fina, foi tão afinada, que as pequenas mudanças que a gente teve que fazer foram mais em relação ao imóvel novo do que o conceito mesmo estético do restaurante. A gente se preocupou muito com a iluminação, com o conforto acústico, principalmente com a função da cozinha, que é o que a gente não vê no vídeo, não vê em foto. E é um funcionamento que ele é redondo, né? Ele atende o salão aqui em cima de uma forma que vocês foram me passando, porque você é especialista nessa área de cozinha, né? De saber como é que funciona a logística, né? Chegada do alimento, saída do alimento da cozinha, não misturar com o prato sujo. Tudo isso eu aprendi com vocês. Então, foi uma troca, uma parceria realmente de muito sucesso. E eu acho assim que quando você fala sobre mexer com a memória afetiva das pessoas, hoje, depois de quase 2 anos, né, do projeto já funcionando, né, do passou rápido, funcionando, né, eu sinto que as pessoas, elas chegam aqui e não é que se teletransportam, sabe? Sim. Mas elas sentem uma coisa muito especial. Uma atmosfera, talvez. Porque assim, é o que viveu há 30 anos, 40 anos atrás e é reavivada quando entra aqui, sabe? E a gente tem um storytelling aqui dentro que também ajuda isso. Sim. A gente conta que tudo que a gente pôde, a gente aproveitou, tudo que precisava ser mantido foi mantido, as luminárias foram restauradas, as cadeiras restauradas, tudo isso foi valorizado para que as pessoas se sentissem mesmo abraçadas por esse ambiente, sabe? O emocional realmente é uma coisa que pega muito, porque assim, tem muita gente que nunca foi ao Ile. A gente está recebendo muito cliente novo, que nunca foi ao Ile lá na praça, né? E eu vejo que as pessoas entram na recepção, abrem a porta e olham para aquele salão assim, com uma cara de espanto e falam assim, nossa, que lindo!
mas que lindo, com um ar assim de aconchego, nossa, que lugar gostoso, que lugar aconchegante, sabe? Então eu sinto que o pé direito alto não interfere nisso, as pessoas se sentem no aconchego do espaço. O isolamento acústico é assim fundamental. Eu diria que hoje de tudo do projeto, talvez seja a coisa mais importante. E que ninguém nota, e que né? ninguém percebe, não se dá conta. Mas isso é perfeito. Dos novos ambientes que a gente criou, que o escritório criou aqui no novo Ile de France, para você, quais foram aqueles que mais fazem sentido e que as pessoas notaram que foi para melhor, vamos dizer? Ok, eu vou aqui dar uma palmatória, tá? Tá. Vou assumir que a tua insistência nesses pontos, eu já vou dizer quais são, hoje surte um efeito extremamente positivo para o restaurante. Primeiro, um bar enorme no meio do salão. Sim. O bar no Ile antes era isolado do salão. Você insistiu, bateu o pé e colocou um bar lindo, super presente no meio do salão do restaurante. Então isso hoje pra gente é um super diferencial, porque as pessoas amam ficar no bar. E ele é mais uma entrega do restaurante, porque os drinks hoje são fundamentais no menu do restaurante. Outra coisa foram as mesas redondas. As mesas redondas não existiam no Ile. E eu, na época, super querendo manter o formatinho tradicional, e você falou assim, não, mas mesa redonda é gostoso, as pessoas ficam mais em sintonia, conseguem conversar melhor, é interessante, põe a mesa, vamos colocar a mesa, insistiu e colocou no projeto, e já de imediato ficou super bonito, e hoje são as mesas mais disputadas do restaurante, são as mesas redondas. Que bom. São as mais queridas. E além das adequações, né? Se veja, o Ile nunca teve um espaço para guardar adequadamente os vinhos. A adega no meio do salão, e a gente hoje usa o termo salão da adega, é fundamental, até porque os vinhos hoje eles têm uma importância diferente aos olhos do nosso cliente. Sim. São objetos de desejo. Sim. Então, eles estarem apropriadamente dispostos, para a gente é uma vantagem. O que foi outra coisa, a mesa 1, né, que é a antiga, a mesa da diretoria, né, que os antigos Sim. chamavam. Ela foi adequada, ela ficou maior, ela ficou mais confortável, tem uma parede de isolamento, coisa que lá não tinha, ela era meio que no meio do salão. Então, hoje a gente usa muito para reuniões de negócios, para jantares em família, é um ambiente mais reservado. Então, são vantagens operacionais que talvez antes do projeto que você fez, eu não tivesse pensado que eu queria daquela forma. Mas você foi muito firme em sugerir e em colocar isso Sim. como uma vantagem mesmo para o negócio. Então, isso é muito interessante. Então, você ter adequação arquitetônica junto com a adequação logística para o negócio. Então, assim, hoje eu vendo mais mesas maiores e mesas, né, redondas como essa que a gente tá, com esse canto aqui que todo mundo adora, né? É super aconchegante, super confortável, porque você insistiu. Então, Sim. eu acho que para mim é um dos pontos que nos favorece muito. Legal. Queria agradecer pela parceria, pela confiança e, além de tudo, pela amizade que a gente construiu nesse tempo. Eu acho que a sensibilidade, ela atravessa o projeto e ela encontra realmente pessoas, né? E uma pessoa como você, aberta, determinada a seguir com um sonho tão fantástico, que é transformar um restaurante, né, numa peça nova, tá de parabéns. Ana, mas eu sempre falo, sabe? A gente não faz nada sozinho nessa vida, né? A gente precisa de profissionais, de pessoas, como você falou.
e dessa sintonia, dessa conexão com tudo o que as outras pessoas fazem, sabe? Então, para mim, essa nossa história, porque eu considero isso uma história, né? Exato. Essa nossa história é um presente, é um privilégio e é, assim, recompensador ver todos os dias o que acontece aqui dentro por conta do teu trabalho também. Que legal. Você faz parte dessa história. Obrigada. Então, nesses 70 anos, tem lá um pontinho Ana Letícia. E tem o Willy que faz parte da minha, né? Então tem essa troca toda. Muito bom. Obrigada. Obrigada.